Ao longo do reinado dos dinossauros, muitos animais notáveis percorreram a Terra, e talvez nenhum tenha sido tão famoso quanto o Tiranossauro Rex, que viveu no final do Cretáceo. Atualmente, acredita-se que ele não era apenas o maior terópode de todos os tempos, mas também o maior carnívoro terrestre conhecido. Como resultado, quase nada que vivia ao seu lado estava seguro. Ao longo dos anos, diversos animais coexistentes, incluindo o bem equipado Triceratops, o robusto Edmontossauro e os titânicos saurópodes, foram encontrados com danos que se acredita terem sido causados por um T-Rex. Ainda assim, apesar de sua clara capacidade de enfrentar uma ampla variedade de presas, há um dinossauro que nunca foi encontrado com marcas de mordida de T-Rex, levando à ideia de que nem mesmo ele ousava atacar essa criatura. Esse dinossauro era o Anquilossauro. Graças à sua aparência ameaçadora e às diversas representações na mídia, o Anquilossauro é bem conhecido desde sua descoberta no início dos anos 1900, quando uma mistura de ossos, dentes e osteodermos foi encontrada na famosa formação Hell Creek, em Montana, Estados Unidos. O holótipo, ou seja, o espécime usado para descrever a espécie, acredita-se ter sido um adulto e chocou os paleontólogos devido à sua extensa armadura óssea, o que levou seu descobridor a nomeá-lo Ankylosaurus, que significa lagarto fundido. O espécime tipo também recebeu o nome científico Magniventris, grande barriga, em referência ao seu torso alargado, que lhe dava uma aparência bastante incomum. O Anquilossauro era tão distinto e diferente de outros dinossauros já descobertos que os paleontólogos decidiram criar um grupo totalmente novo para ele: os Ankylosauridae. Esse grupo é definido como dinossauros herbívoros, membros da clade Ornithischia, que possuíam escudos ósseos, grandes e pequenos, fundidos, cobrindo completamente suas costas e laterais. Dentro desse grupo, o anquilossauro pertence à família Ankylosauridae, cujos membros eram caracterizados por crânios maciços e triangulares, pescoços curtos, corpos largos e rígidos, e placas ósseas. Além de ser o primeiro de seu tipo a ser descoberto, o anquilossauro permanece significativo por ser o maior anquilosaurídeo conhecido até hoje. Os adultos mediam entre 5,4 metros e 10 metros de comprimento, com cerca de 1,7 metros de altura no quadril. Além disso, pesavam entre 5 e 8 toneladas, tornando-os mais pesados que o Triceratops e comparáveis ao espinossauro. Isso muitas vezes confunde as pessoas, já que visivelmente, tanto o Triceratops quanto o espinossauro parecem muito maiores que o anquilossauro. Então por que ele era tão pesado sem ser necessariamente tão longo ou alto? A resposta é simples. Seu corpo extremamente robusto. O anquilossauro era construído como um tanque vivo, com ossos curtos, largos e compactados, dando-lhe uma base sólida para a defesa. Isso foi ainda mais reforçado pela presença de armadura óssea, que cobria mais da metade de seu corpo. Essa armadura adicionava muito peso ao anquilossauro e era composta por nódulos e placas ósseas chamados osteodermos. Essas estruturas estavam embutidas em sua pele e cobriam seu corpo do focinho à cauda, variando em tamanho dependendo da localização. No entanto, nenhum espécime foi encontrado com sua armadura intacta, então os paleontólogos não têm certeza de como as placas eram organizadas. A maioria concorda que as placas maiores provavelmente se concentravam em áreas vulneráveis, como o pescoço, garantindo o máximo de proteção. Além disso, não se sabe exatamente quantos osteodermos o anquilossauro tinha. Estimativas variam de 30 a mais de 100. O que os paleontólogos sabem é que o anquilossauro tinha placas únicas e especiais, diferentes das vistas em outros anquilossauros. Especificamente, seus osteodermos eram mais finos que a maioria e tinham um lado inferior vazio. Isso pode parecer uma desvantagem, mas na verdade beneficiava o anquilossauro, pois aumentava a flexibilidade e tornava-o mais resistente a mordidas esmagadoras como as do T-Rex. A construção oca criava um formato abobadado, que adicionava resistência e permitia que o anquilossauro suportasse pressões extremas sem quebrar. Além disso, o anquilossauro tinha fibras de colágeno espessas sob sua armadura. Essas fibras eram semelhantes às de animais atuais, como os crocodilos e os tatus. Essa estrutura era extremamente importante para o anquilossauro, ajudando na distribuição de força, absorção de impacto, cicatrização e crescimento.
Estudos mostram que sua armadura era tão resistente que poderia aguentar até tiros de pequeno calibre, tornando um dos animais mais difíceis de matar do Cretáceo. Além de sua armadura impenetrável, o anquilossauro tinha outra arma poderosa: sua clava caudal. Assim como suas placas ósseas, a clava era feita de osteodermos fundidos, com duas grandes e várias menores na ponta. Espécimes recuperados mostram que essa clava podia ter até 57 centímetros de largura e pesar cerca de 23 kg. Era pesada o suficiente para causar dano, mas leve o bastante para ser manejada com alta velocidade. Estudos recentes indicam que grandes indivíduos podiam atingir com mais de 20.000 newtons de força o suficiente para quebrar ossos. Entretanto, ainda não existe concordância sobre quem poderiam ser as vítimas dessa cauda poderosa, uma vez que até o momento nenhum terópode ou predador foi encontrado com ferimentos que poderiam ter sido feitos por acertos da cauda do anquilossauro. Algumas teorias incluem defesa contra predadores como o T-Rex, além de combates entre anquilossauros, por exemplo, disputas territoriais ou por acasalamento. Enquanto os adultos eram quase invencíveis, os jovens não tinham armadura totalmente formada e nem a clava desenvolvida, tornando-os alvos fáceis para predadores. Para compensar, eles provavelmente viviam em grupos, aumentando suas chances de sobrevivência. Ao contrário da crença popular, os anquilossauros adultos provavelmente eram solitários, já que sua armadura e clava já forneciam proteção suficiente. Isso significa que eles não alteravam seu ecossistema como outros herbívoros gigantes, como por exemplo, elefantes modernos. O anquilossauro era um herbívoro de baixa estatura, com um focinho largo adaptado para comer samambaias, arbustos rasteiros e plantas de baixo crescimento. Como esses alimentos não eram muito calóricos, um adulto precisava comer cerca de 60 kg de vegetação por dia, o equivalente a um elefante moderno. Seus dentes eram pequenos e em forma de cúspide, ajudando a cortar vegetação. Ele também tinha um bico estreito para arrancar folhas. Seu sistema digestivo funcionava por fermentação intestinal, um processo que usa bactérias para decompor matéria vegetal, como em rinocerontes modernos. Isso exigia um intestino grande, explicando sua barriga larga. O anquilossauro tinha um olfato excepcional, útil para encontrar comida, mesmo que enterrada, e para detectar predadores. Sua visão, no entanto, não era das melhores. Devido ao seu corpo pesado, ele provavelmente era lento, movendo-se na velocidade de uma pessoa andando. Mas, graças às suas defesas, não precisava ser rápido. Fósseis mostram que o anquilossauro habitava o noroeste dos Estados Unidos, na formação Hell Creek, e também Alberta, no Canadá. Seu habitat eram planícies aluviais florestadas, com clima subtropical, repletas de vida. Além do T-Rex, o anquilossauro coexistia com Triceratops, Torossauro, Denversaurus, Dracorex, Platyotolus, Stygiomoloch, Leptoceratops, Tatankaceratops, Edmontossauro, Paxefalossauro, Ornitomimídeos, Dromiosaurídeos, como o Dacotaraptor, Pterosaurus, crocodilos, tartarugas e mamíferos primitivos. Apesar de suas defesas impressionantes, o anquilossauro não sobreviveu ao evento de extinção em massa. Sua baixa população e lentidão podem ter contribuído para o fim da espécie, especialmente com os incêndios generalizados após o impacto do asteroide. Se você curtiu esse mergulho no passado, não esqueça de deixar seu like, e se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!